Bom dia, pessoal. Hoje é um dia bem legal, um dia bem especial, né? Véspera de Natal. E por essa razão, acho até interessante fazer a gravação dessa espetacular igreja. Uma igreja com fachada simples, mas com um interior ricamente decorado, área dourada e influências artísticas orientais. Uma igreja tombada pelo IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E é uma igreja que tem uma característica totalmente diferente das demais igrejas históricas que tem aqui em Minas Gerais. Essa construção católica, né, é uma das mais ricas representações do barroco em Minas Gerais e iniciou sua construção no ano de 1717 e nasceu, né, com o desejo dos devotos de reguerem um templo à sua padroeira, cujas obras iniciaram nesse ano de 1717, mas a autorização somente foi concedida pelo Senado da Câmara em 1º de janeiro de 1721. Foi no ano de 1717 que 70 mulheres que eram devotas dessa santa, né, que também tem título de Nossa Senhora da Expectação do Parto. Essas mulheres, elas resolveram ir à Câmara na época, e pedir 70 braças de terra em quadra, que hoje equivaleria em torno de 2,37 hectares, 23 mil metros quadrados aproximadamente. E seria erguida nesse arraial, que tinha o nome de Tupaiuancanga, que era um povoado próximo ali de Sabará, né, de Nossa Senhora da Conceição, que tinha esse nome, a, a região de Sabará. E elas queriam que esse terreno fosse incorporado ao patrimônio da pequena igreja, que estava sendo erguida com as pequenas esmolas dos fiéis. Pouco tempo depois, o capitão-mor da Vila de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, hoje Sabará, ele decidiu, né, ter uma capela mais ampla, distante das demais edificações. E é por essa característica que a gente vê essa igreja bem central, e ao redor dela não tem nenhuma edificação, nenhum comércio. E assim ela seria destacada no meio dessa praça que ora estava sendo construída. O sino foi instalado em 1782. Outras reformas surgiram em 1899, em 1901 e também em 1929. Houve uma intervenção do IPHAN, ele organizou um novo restauro geral em 1944. Outras pequenas reformas sempre ocorreram e ela ficou fechada por um tempo. E atualmente ela está aberta à visitação. Eu digo que uma visitação importante, se você estiver passando por esse município de Sabará, não deixem de visitar essa igreja. Pela tradição católica, desde o século VII e VIII, esse período de dezembro, mais especificamente do dia 17 ao 23, é um tempo de advento, onde você forma um período de preparação para o Natal e a chegada do Senhor. E por essa razão, os cristãos são recitados a citar as antífonas maiores, as chamadas antífonas do Ó. E em razão disso, esses devotos, eles têm uma tradição de expressar essa expectativa de salvação da humanidade. E em cada um dos 7 dias da semana são citadas uma, uma antífona do Ó. Ou seja, ó sabedoria, ó Adonai, ó raiz de Jessé, ó chave de Davi, ó sol nascente, ó Rei das nações, ó Emanuel.
São essas 7 antífonas do ó, que representam essa fé e que moveram a construção dessa bela igreja, com sua bela arquitetura, que a gente vai começar a ver em breve. Logo na entrada nós temos aí 3 pequenas réplicas, né, da igreja de Nossa Senhora do Ó. Temos imagens, fotografias colocadas aí na parede. E a igreja vai entrar com um valor de R$ 10 para que você possa contemplar essa preciosidade e essa arquitetura. Nós vamos observar que no seu interior é percebido o brilho e a riqueza da talha. É a primeira fase do barroco no estilo nacional português. Uma visão espetacular dessa primeira fase. Poderá ser observado também no seu interior que as paredes e tetos elas são revestidas com molduras, né? Uma espécie de colchoutões emoldurados no teto, e que tem esse nome de colchoutões porque é visível as cavidades de sua formação, dá uma aparência de caixas que podem ser vistas no formato no forro, né, ao observar o teto. As paredes laterais, elas possuem 14 painéis que contêm pinturas figurativas, desde o nascimento e a infância de Cristo. E o teto, né, possui 15 painéis emoldurados, contendo a imagem da Virgem. Acredita-se ainda que artesãos oriundos das províncias portuguesas, né, que tinha na Ásia, mais especificamente de Macau, um território que foi por 4 séculos, né, sob a administração portuguesa, de 1557 a 1887, e que só foi devolvido à China em dezembro de 99. Tinha um tratado de amizade e comércio sino-português para que Portugal pudesse administrar essa região de Macau, uma administração perpétua, que era um entreposto comercial, mas que foi devolvido posteriormente à China. E esses artesãos, como pode ser observado nessas talhas nesse momento aí, esses artesãos seriam responsáveis pelas pinturas com características de arte chinesa, supondo que Jacinto Ribeiro, que nasceu, um documento de 1721, né, diz que ele nasceu na China e foi um morador dessa capitania das Índias desde 1911 a 1711. E, e ele adotou, né, esses padrões chineses na arquitetura e na pintura, como pode ser observados quando a imagem é mais aproximada. É importante destacar que essa igreja em Minas Gerais é a que mais possui a adoção desses padrões orientais na pintura, na arquitetura, e que tem características, né, podem ser muito bem observadas quando a gente vê as cores douradas, vermelhas e azuis, são muito usadas pelos chineses em suas pinturas artísticas, decorações artísticas, essas 3 cores. E por essa razão é que eles têm essa suposição que os artistas que foram encomendados para fazer esses adornos, essas pinturas, eles tinham raízes oriundas dessas colônias portuguesas na Ásia. O que impressiona é como uma igreja tão pequena consegue ter um adorno, uma característica de você ter detalhes nas paredes, no teto, nas laterais, e bem preservados ao longo do tempo. Ela ficou fechada por muitos anos e hoje ela é aberta ao público.
tem que aproveitar essa oportunidade de você conhecer. E é na véspera do Natal, né? 24 de dezembro de 2025, eu publico esse vídeo para poder refletir no propósito dos devotos dessa igreja, que seria essas antífonas, né? As 7 antífonas que são inspiradas nessa preparação para o Natal e a chegada do Senhor. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.